passo que a direita tem esse problema hoje claríssimo de entender para onde vai, pelo menos quando na internet, que é hoje uma potência enorme, você vê lideranças de extrema direita surgindo por aí, o Nicolas surgindo, você tem outros caras aí que cada vez mais ascendendo, o próprio Pablo Marçal, como foi as eleições aqui em São Paulo, tudo mais. Já na esquerda, também temos um problema, que estamos muito ainda aventados em torno da figura do Lula. Você participou da campanha de 18 sem o Lula e viu a dificuldade. E 22 também. Foi, exatamente. Assim, é uma pergunta que recorrentemente eu faço para pessoas que a gente traz aqui para conversar quando o papo é mais político, que é o futuro da esquerda pós-Lula. E você que participou do PSOL, que é um partido dissidente do PT, né? Ele surge a partir de desavenças ali, que tenta puxar mais a corda para a esquerda. Me corrija se eu estiver errado, mas a minha leitura sempre foi essa. Você até escreveu um livro sobre a história do PSOL, né? Mas a minha pergunta que eu faço é como que a esquerda está se preparando para criar novos... Porque eu vejo as eleições e ela é muito sobre personagens também. Exato. E eu não vejo surgindo um grande personagem. O Eduardo é um cara, mas eu não duvido, não sei se ele pegaria, mas eu acho que é um cara que pode ser. O Boulos, eu acreditei muito, depois das últimas eleições. Pensei, será? O que falta? Eu não consigo enxergar uma figura potente. Mas será que falta uma figura, ou a figura do Lula é tão gigantesca, por ser um dos maiores líderes da história e ser difícil alguém orbitar e crescer em volta dele? Não sei, cara. Cara, nos ajude. Essa é uma questão super angustiante, porque, por um lado, que bom que a gente tem o Lula. Se não tivesse, cara, 22 teria sido muito difícil. No primeiro turno de 22 eu fui candidato a suplente do Márcio França aqui ao Senado, e no segundo turno eu fui para a coordenação de campanha do Lula também. O cara é gigante, cara. O cara é uma máquina de fazer política, entende o Brasil como eu nunca vi ninguém entendendo. Sabe, tem uma coisa assim de interpretação do povo, do que é o sentimento do povo brasileiro. É foda, o cara é muito impressionante. Por outro lado, os ciclos se fecham e em algum momento o ciclo do presidente Lula vai se fechar também. E aí nós temos um paradoxo. Eu estou obcecado por essa ideia da renovação das esquerdas, tenho um livro publicado sobre isso também, tenho escrito sobre isso direto em jornais, em sites e tal. Estou escrevendo um outro livrinho agora que chama Ideias para Renovar as Esquerdas, que é um pouco essa ideia do que a gente precisa fazer para chegar bem no século XXI. Já estão 25 anos do século XXI e a gente continua dependendo de uma liderança que foi forjada no século XX. Total. Foi forjada quando a União Soviética existia, cara. Faz tempo já, né? Então, eu acho que assim, não é que surgiram poucas lideranças, tá? Acho que surgiram bastante lideranças importantes na esquerda nos últimos anos. Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Érica Hilton, e por aí vai. Não vou citar para não gerar ciumeira, mas até na centro-esquerda, mesmo João Campos, a Tabata, que eu não acho que sejam projetos que possam dar as respostas que a gente precisa. Mas, ok, vamos colocar assim. Então, não é que, moderados. mas não é que não tenha tido renovação. O problema é que essa renovação foi fora do maior partido do país. Percebem? Que ninguém que eu citei aqui é do PT? Sim. Manuela Dávila não é do PT, Boulos não é do PT, Érica Hilton não é do PT, e por aí vai. É o maior partido da América Latina. É o maior partido das democracias liberais, vamos dizer assim. O partido, o PSUV da Venezuela é maior, o Partido Comunista Cubano é maior. Mas é o maior partido das democracias liberais latino-americanas, com certeza. Então, cara, se esse partido não conseguiu produzir uma figura que seja obviamente sucessora do Lula... Será que o Lula tem esse interesse? Eu tenho essa dúvida, cara. Será que ele tem esse interesse de produzir uma figura que rivalize com ele dentro do próprio partido? Muito egocentrismo, né? Então, pois é. O Zé Dirceu falou uma coisa numa entrevista esses dias. Eu fiz uma viagem para um evento, ele estava lá, até conversei com ele. Ele falou algo que me chamou muita atenção. Perguntaram para ele, quem é o sucessor do Lula? E ele falou, o sucessor do Lula é o PT. Isso expressa um pouco o pensamento dos dirigentes petistas, que é, depois do Lula, a gente vai juntar aqui no PT e vai ver quem é o sucessor. Ignorando que a esquerda social já produziu sucessores do Lula, que são esses que eu mencionei. Sim. Guilherme, Boulos, Manuela Dávila, Érica Hilton, Sônia Guajajara. Ou seja, já tem uma geração aí de 35, 45 anos que ainda tem
30 anos de vida política, 40 anos de vida política para queimar, que já são lideranças imensas de esquerda. Você vê o Haddad como também? Eu acho que o Haddad já é uma geração mais intermediária, ele já tem mais de 60 anos, é um cara que está no PT há muito tempo. Acho que tem ideias modernas em alguns temas, por exemplo, a questão ambiental, por exemplo. Eu vejo ele como um cara que está bem sintonizado com os debates mais modernos, mas não vejo o Haddad como um líder político propriamente. Sabe aquele cara que realmente tem capacidade de convocatória? De mobilizar. De mobilizar. Assim, galera, agora é hora de ir pra rua. Eu vejo o Boulos fazendo isso, eu vejo a Manuela fazendo isso, eu vejo a Érica fazendo. Eu consigo conceber essas pessoas nesse papel de liderança política da esquerda. Não consigo ver o Haddad, não consigo ver o João Campos, não consigo ver a Tabata. Eu acho que essa é uma turma mais, vamos dizer assim, adaptada ao jogo democrático liberal. Você conseguiria ver, antes de ter ido pro STF, o Flávio Dino? Acho que o Flávio tinha essa capacidade. Eu era um cara que eu lamentei quando foi pro STF. Acho que o Flávio tem essa capacidade, embora não tenha sido essa história dele. Foi juiz, depois foi deputado, governador. É um cara sempre dentro, assim, que sempre atuou por dentro do sistema político. Nunca foi uma liderança de movimento social, de massas, mas acho que ele tinha essa capacidade, fez outra opção de vida que a gente tem que respeitar, obviamente. Mas então, eu acho que vai ter renovação. A minha resposta é sim, vai ter o pós-Lula. Você é otimista. Vai ter. Eu sou um otimista, mas não sou só um otimista. Eu tô olhando para alguns dados. Saiu uma pesquisa da Genial Quest dias atrás. Eu trabalho com pesquisa, sou cientista político, então tô sempre com esses números na cabeça. Importante. Uma pesquisa da Genial Quest que fala: qual é o seu espectro político? Mais ou menos assim a pergunta, tá? Talvez eu esteja aqui errando os termos, mas mais ou menos isso. 11% extrema-direita bolsonarista. 20 e poucos por cento direita, mas não bolsonarista. Então tem uma direita não bolsonarista maior do que a direita bolsonarista raiz. Ainda assim, quando se somam, dá quase 40%, é muita coisa. Aí uma quantidade de pessoas lá, mais 20 e poucos, 30 e poucos, que não se identificava com nenhum dos espectros políticos. Quando você ia para a esquerda, você tinha 14% pessoas que se diziam de esquerda, lulistas ou petistas, 15% pessoas de esquerda, não lulistas e não petistas. Percebem que tem futuro a esquerda brasileira? Ao que se atribui esse fenômeno, na sua opinião? Eu acho que existe gente que quer mais da esquerda brasileira do que aquilo que o PT ofereceu. O PT fizeram até hoje. Ou também gente muito contaminada por uma mídia que detonou o Lula por muitos anos também. Minha mãe é uma dessas pessoas. Também tem isso. É de esquerda, mas eu lembro aquelas pesquisinhas que tinha de você... E respondendo perguntas. E respondendo pergunta para saber se a pessoa era de esquerda ou de direita. E a gente descobriu que ela era mais de esquerda que eu. Só que não gosta do Lula. Por quê? Porque foi contaminada por Jornal Nacional durante anos. Também, dentro dessa caixinha da pessoa que é de esquerda e não lulista, também tem essa pessoa. Também tem. Né, que não se descobriu ainda. Mas então, eu acho que existe uma esquerda no Brasil, vai existir uma esquerda no Brasil que vai querer mais, que vai reconhecer o papel histórico do Lula, que é um papel histórico, inquestionável, e vai reconhecer os avanços sociais do governo, mas que vai reconhecer os limites, vai reconhecer as contradições, vai reconhecer os problemas. E é assim, cara, não é uma religião, entendeu? Eu acharia uma desgraça que o lulismo no Brasil virasse o peronismo na Argentina, que é uma coisa que interdita o debate, você não consegue falar... Coisa cega, né? Fanática. Você não consegue falar de projeto na Argentina se você não que é na esquerda, se você não que é peronista, entendeu? Então, assim, eu quero no Brasil uma esquerda que reconheça a importância histórica do presidente Lula, os avanços dos seus governos, o papel que ele cumpre e ainda pode cumprir. Mas que avance. Mas que queira mais, entende? Pô, se a esquerda não quiser mais do que o que fez...